Vamos falar sobre a economia rural, vamos falar sobre a questão dos grãos. A colheita do milho já terminou? Não, até o momento nós estamos aí na fase quase que de término de colheita, né? No município hoje está com mais ou menos em torno de 80% colhido. Até o final da semana deverá ser completada a colheita no município. Uma boa safra? Não. A expectativa nós tínhamos de uma boa safra no início do desenvolvimento vegetativo, formação de grão e tal, e por alguns problemas climáticos, esse milho que está sendo colhido agora, a produtividade está aquém da expectativa que nós tínhamos. Então, nós tivemos no início da colheita uma boa produtividade e com o passar dos dias essa produtividade foi diminuindo e chegando até uma produtividade baixa nessas últimas lavouras que estão sendo colhidas. O que preocupa é o preço, né? O preço é preocupante. Eu acho que deve fazer alguns anos que o milho não baixa tanto quanto esse ano. E o problema mais sério para o produtor rural é o custo de produção, que veio um custo de produção muito elevado. A semente de milho, o produtor pagou um valor exorbitante, porque eu costumo dizer o seguinte: o produtor, se ele não começar a fazer contas, ele quebra. Porque teve variedades de milho aí que chegou a custar R$800. E esses R$800 dá em torno de 13 quilos de semente. E se for computar o preço de hoje, do valor de em torno aí de R$16,80, R$17 o quilo, essa conta o produtor tem que fazer quantos sacos de milho que ele precisa pagar um saquinho de semente. Então o produtor tem que começar, tem que analisar, ver mercado futuro, analisar, ver perspectiva de mercado, principalmente o pequeno produtor. O grande produtor, ele tem essa leitura já. O pequeno produtor é que não tem essa leitura. E ele precisa fazer essa leitura porque senão ele quebra. E um pequeno produtor, ele, numa frustração de safra ou numa quebrada de preço que nem esse ano, ele demora muitos anos para recuperar. O grande já recupera mais rápido porque a área é mais extensa e a manutenção dele, da família, de empregados e tal, diluindo na área de terra, é menor que a do pequeno produtor, né? Então, e além disso, é que as instituições creditícias, quando da contratação desse milho no financiamento, ela teve girando aí a faixa de R$29 a R$30, né, dependendo da época da contratação. Então, o produtor nem para o agro ele pode pedir, porque existe, né, a perda de produtividade para ter para o agro, né, por eventos climáticos, e que ele pode pedir para o agro. Por perda de preço, não tem perda. Então, hoje, analisando friamente, ele com em torno de 130 sacas por alqueire de milho, ele paga o custo de financiamento, não pelo preço atual de mercado, e sim pelo preço que estava o milho na época da contratação. Isso significa? Grande prejuízo para o produtor. O produtor não vai poder pagar o financiamento dele, ele vai ter que chegar onde ele financiou e solicitar um alongamento do financiamento. Eu falo isso principalmente para o pequeno produtor, porque ele está com o milho nos armazéns de cooperativas, de cerealistas, mas esse milho não tem como ele pagar o financiamento. Então ele deve se dirigir ao banco na época do vencimento, antes do vencimento da cédula, do contrato, né, de financiamento, deve se dirigir ao banco e solicitar um alongamento do financiamento. O que ele vai ter isso? Vai ter que ter um comprovante de que esse milho está depositado em algum local, ou cooperativas ou cerealista. Diversificação, Tasqueto. Vamos falar um pouco sobre isso. Como é que está o município de Assis Chateaubriand nesse sentido? Tem havido? Não. A característica do município de Assis Chateaubriand
sempre foi praticamente monocultura. Antigamente era binômio soja e trigo, né? Algumas lavouras nós tínhamos de algodão, algumas lavouras de mandioca, mas pela extensão do município, são lavouras quase que insignificantes pela área total do município, porque no município nós temos aproximadamente 100 mil hectares, então é um município muito grande. Quando você dilui uma área aí de mandioca de 4 mil hectares, 3 mil hectares, é quase que insignificante. Então o grande movimento hoje é milho e soja do município. Existem algumas diversificações, aumentando a questão de frango, né? A piscicultura está aí em evidência no município, né? E com boas produtividades. Então, mas são áreas ainda insignificantes, mas estamos caminhando para um aumento, principalmente na área de piscicultura, né? Um desenvolvimento até bastante grande, porque nós temos áreas e temos água para aumentar e muitas vezes essas áreas de piscicultura no município. A ausência de chuva tem preocupado aqui a região, Tasqueto? Não, até o momento não, porque nós já vínhamos com a safra de milho já em maturação, então não teve prejuízo. Algumas áreas de pastagem sim, mas é aquilo que eu falei, é insignificante, é pouca área, então não representa muito para o município, mas às vezes representa muito para pequena propriedade, que tem questão de pastagem, então está tendo problema. Agora veio aquela geada forte que deu, e então a grama não consegue brotar, né? Então nós temos um problema sério nas áreas de pastagem, principalmente naquelas pequenas propriedades onde trabalham com gado de leite. Em se tratando de Assis Chateaubriand, teremos queda na questão trigo ou há pouca plantação? Não, é quase insignificante. Hoje o trigo no município, o município já foi a capital nacional do trigo, hoje o plantio é insignificante, talvez chegue em torno de 1.000 hectares, 1.500 hectares. Significa que a geada representou pouco ou quase nada para essa cultura? Para essa cultura, ocasionou quase nada de prejuízo em termos de município. O grande prejuízo foi o preço do milho, que deve enfraquecer aí os cofres públicos aí na questão de imposto, deve enfraquecer porque tem o direto e o indireto, porque o produtor não vai ter dinheiro para gastar, né? Então, e o município que vive exclusivamente de agricultura, para isso é problema.